Olá, crianças, bem-vindos de volta. Estamos aqui hoje para falar de Segunda Guerra Mundial, um dos assuntos mais esperados por todos. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos lá começar, né? A Segunda Guerra Mundial tem como antecedente principal o Tratado de Versalhes de 1919, que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Por mais irônico que seja, o que acabou com a Primeira Guerra Mundial começou a Segunda, porque todo o rancor que os alemães tiveram por conta do Tratado de Versalhes, a crise econômica, toda a situação que levou à ascensão do nazismo, tem as suas origens no Tratado de Versalhes. Obviamente que o fortalecimento dos regimes totalitários nazifascistas são um dos motivos, a gente vai ver mais para frente. Na parte asiática, na Guerra do Pacífico, a sua história está relacionada à invasão da China pelo Japão. Né? Então, isso aqui vai estar relacionado à necessidade do Japão de recursos naturais para poder se modernizar e se manter militarmente forte. E aí vai ter uma oposição dos Estados Unidos que vai levar um choque entre os Estados Unidos e o Japão e vai ser o responsável pelo ataque japonês em Pearl Harbor. Temos também que destacar com muita importância a Guerra Civil Espanhola, né, entre 1936 e 1939, que foi o prelúdio da Segunda Guerra Mundial. Né? Foi ali onde tudo que poderia acontecer na Segunda Guerra Mundial aconteceu, como se fosse um teste. E quem lutou na Guerra Civil Espanhola? A gente vai ter de um lado os republicanos, do outro os nacionalistas. Quem eram os republicanos? Eram basicamente socialistas, anarquistas, comunistas, alguns liberais, que eram contra a monarquia espanhola. E do outro lado se opunham os nacionalistas, essencialmente fascistas e conservadores, com muito apelo no meio religioso e no meio militar. Essa guerra vai acontecer porque os republicanos vão vencer uma eleição. A Espanha passava por um período de forte agitação política, extremamente forte. A monarquia foi derrubada, proclamaram a república, grupos exageravam nas formas de expressar as suas ideias políticas. A gente vai ter invasão de terra, a gente vai ter gente fazendo justiça com as próprias mãos, a gente vai ter assim, uma série de situações que vão levar os conservadores, os militares, a ter um receio de um golpe comunista ou de a Espanha ir para o lado do comunismo. E isso leva o general Francisco Franco a tentar dar um golpe de Estado. Esse golpe vai ter meio sucesso, porque ele vai ter apoio em alguns lugares, em outros não. E então os republicanos se organizam e aí eles vão reagir a essa tentativa de golpe, dando início a essa guerra civil que vai durar 3 anos, né? Vai ser uma guerra muito pesada. Os países europeus eles vão declarar neutralidade com relação à Guerra Civil Espanhola, inclusive proibindo a venda de armas para qualquer um dos dois lados. Só que a Alemanha e a Itália não vão aceitar. Os republicanos vão ficar meio que sozinhos, com um apoio soviético muito fraco e o apoio das brigadas internacionais, que são pessoas que simplesmente vão para a Espanha se alistar ao exército republicano para enfrentar os nacionalistas de Franco. E aí o que a gente vai ter? Um dos momentos mais emblemáticos da Guerra Civil Espanhola é justamente o bombardeio da cidade basca de Guernica, né, representado no quadro de Pablo Picasso. Após os 3 anos, a gente vai ter a vitória dos nacionalistas de Franco e, como falei, vai ser um prelúdio da Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem a obra de Franco, né, o quadro Guernica, e aqui embaixo a gente tem a cidade basca de Guernica, que foi a cidade bombardeada que serviu de inspiração para Picasso fazer a sua obra, né? Vamos dizer assim. Seguindo, a gente tem a questão do desrespeito da Alemanha ao Tratado de Versalhes. Né? Retomando o Tratado de Versalhes, que eu acabei de falar, toda a política nazista vai ser centrada em desrespeitar o Tratado de Versalhes, seguidamente. Então, a Alemanha vai reocupar a região do Sarre, aqui embaixo, a Renânia, zonas fronteiriças com a França, vai reinstituir o serviço militar obrigatório. A gente vai ter a incorporação da Áustria à Alemanha,
Quem lembra das aulas sobre unificação da Alemanha, lembra que a Áustria e a Alemanha são países alemães, culturalmente, e que, por questões políticas, eles nunca foram unificados. Né? A gente vai ter a questão da incorporação dos Sudetos lá na Tchecoslováquia, dentro da ideia alemã de uma única Alemanha. Então, quem é alemão deve viver na Alemanha. Obviamente que na Alemanha nazista. Entre as causas da Segunda Guerra também tem a questão do fracasso da política do apaziguamento, lá da Liga das Nações. Então, principalmente a Inglaterra e a França não fizeram nada para impedir a ascensão nazista, com base na ideia de apaziguar as necessidades, as demandas de Adolf Hitler, né? E evitar assim uma nova guerra, porque a Primeira Guerra Mundial acabou se tornando muito impopular. E isso levou aos países, principalmente França e Inglaterra, a fazerem de tudo para evitar uma nova guerra. Então eles vão aceitar a anexação da Áustria, vão aceitar a anexação dos Sudetos e da Tchecoslováquia, tudo para evitar de qualquer forma que uma nova guerra aconteça, porque qualquer político que defendesse essa ideia perderia as eleições. Então, por uma questão eleitoral, né, como sempre, a gente vai ter essa problemática. E aí a gente tem a formação do eixo, né, o grande inimigo dos aliados, Roma, Berlim, Tóquio e o Pacto Anticomitê, né, um pacto anticomunista. São todos associados para combater o comunismo. Então, o grande inimigo era a União Soviética, até então o único país comunista do mundo. Só que Hitler vai assinar, por mais absurdo que pareça, né, o Pacto de Não Agressão com a União Soviética, o Pacto Ribbentrop-Molotov, ou o Acordo de Não Agressão Germano-Soviético. E aí, dentro desse acordo, o que é que se tem? Uma cláusula secreta lá, em que a Alemanha e a União Soviética se comprometiam a dividir a Polônia ao meio. Coitados dos poloneses, não tinham nada a ver com a história, mas pagaram o pacto. Então, em 1º de setembro de 1939, a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a Polônia, e aí a Inglaterra e a França não conseguem mais manter o apaziguamento e vão declarar guerra à Alemanha. Aqui a gente tem o acordo Ribbentrop-Molotov e o mapa europeu pré-início da Segunda Guerra Mundial. Não vou me ater muito a isso aqui, senão não vai dar tempo. E vamos nós. Primeiramente, a gente vai ter o período da Guerra de Mentira, né, que é o período de preparação, porque Hitler não acreditava que a Inglaterra e a França fossem declarar guerra à Alemanha naquele momento, porque depois de tudo que ele fez, nunca declararam essa guerra, então ele não achou que ia ser por conta da Polônia que a guerra iria começar. Inclusive, ele não estava preparado para essa guerra naquele momento. E mesmo assim ele ganhou, né? Então, entre 1940 e 42, a gente tem a vantagem das tropas do eixo, né? Com a ocupação da Dinamarca, da Noruega, da Holanda e da França, graças a Blitzkrieg, né? A Guerra Relâmpago Alemã, que era basicamente constituída por ataques aéreos seguidos de baterias de canhões, né? Seguido pelo avanço dos tanques e, por último, a infantaria. Então, era uma guerra muito rápida, eles focavam muito na velocidade. Eles vão excluir totalmente a presença militar da Inglaterra dentro da França, vão cercar as tropas francesas e inglesas lá no norte da França, que vai ter a grande retirada de Dunkerque, inclusive tem um filme recente sobre isso, recomendo. E aí a França inteira vai passar a ser ocupada pela Alemanha e a Inglaterra vai ficar excluída, protegida pela sua marinha. Aqui a gente tem o norte da França ocupado pela Alemanha, né? Aqui é a questão da muralha do Atlântico, são as fortificações alemãs contra invasões, e a chamada França Livre, que era a República de Vichy, né? Que era um governo colaboracionista, inclusive quem eles pegavam de judeus, eles mandavam para a Alemanha para a questão de aprisionamento e posterior extermínio dos judeus. E a gente vai ter o início da Batalha da Inglaterra, né? Que é uma questão aérea, uma batalha essencialmente aérea, de bombardeio aéreo. A Alemanha bombardeando a Inglaterra, tentando forçar os ingleses a um tratado de paz para encerrar a guerra, porque o grande objetivo de Hitler não era destruir a Inglaterra,
era destruir a União Soviética. O interesse de Hitler era o leste europeu. E aí, dentro desse contexto de derrota na Batalha da Inglaterra, os alemães não conseguem vencer a Inglaterra, né? Hitler se volta então para a União Soviética, rompe o acordo de não agressão e dá início à Operação Barbarossa, né? A invasão da União Soviética em 3 grandes frentes, uma em direção a Leningrado, uma em direção a Moscou e a outra em direção ao Cáucaso, que é mais para cá ainda, que é a zona petrolífera da União Soviética. Essa operação não vai dar muito certo, né? A gente sabe. Em paralelo a isso, no mesmo ano de 1941, a gente vai ter o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, forçando os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial, né? Por uma questão, como falei, relacionada à China e à expansão japonesa. Como o Japão não tinha recursos, ele precisava controlar outros países para obter os recursos necessários para manter a sua máquina de guerra. E dentro desses países estava a China. Os americanos se opuseram fortemente à invasão japonesa da China, fizeram um embargo ao Japão, e aí o Japão se viu obrigado a atacar os Estados Unidos para poder romper esse embargo, ou eles iriam aceitar a humilhação de se retirar da China. Como os japoneses eram muito orgulhosos, muito militarizados naquela época, eles vão encarar os Estados Unidos dentro da lógica de dar um grande golpe nos americanos, destruindo a frota americana no Pacífico e forçando os americanos a assinarem um tratado de paz com o Japão favorável. Obviamente, eles não vão ter sucesso nessa empreitada, né? A frota americana não vai ser completamente destruída. A Alemanha, dentro da lógica do eixo, declara a guerra aos Estados Unidos e os Estados Unidos são catapultados para a Segunda Guerra Mundial de vez. E a gente vai ter o começo da contraofensiva aliada, né? Aqui é o mapa europeu já com as invasões e o início da vitória dos aliados, né? Quando a maré vira. Primeiramente na Batalha de Stalingrado, né? Entre os soviéticos e os alemães, quando é aberta a primeira frente contra os nazistas. Né? Depois de mais de um ano de guerra, os alemães são derrotados em Stalingrado e aí os soviéticos começam a avançar paulatinamente sobre todos os territórios ocupados da Alemanha e só vão parar em Berlim, lá em 1945 já. Aqui a gente já vai ter a zona ocupada pelos alemães. Vejam como a Alemanha se expandiu, né? Chegou às portas de Moscou, mas infelizmente para eles não tiveram sucesso. A expansão máxima japonesa, né? A questão da Manchúria e as ocupações na China, a Indochina, o Vietnã, posteriormente isso vai resultar na Guerra do Vietnã, as Filipinas, Malásia e várias ilhazinhas pequenininhas. Cada ilhazinha dessa aqui gerou batalhas absurdamente pesadas, com muitas baixas, e vão ser uma das justificativas dos Estados Unidos para o uso da bomba nuclear. Principalmente destaque para a Batalha de Midway. Tem um filme recente sobre a Batalha de Midway. Lá no norte da África, a Itália, que não teve o que fazer, invadiu o Egito britânico, vai apanhar dos ingleses. A Alemanha vai se ver forçada a invadir o Egito para apoiar os aliados italianos. E a gente vai ter a Batalha do Norte da África, que vai resultar em uma vitória dos aliados, dos Estados Unidos e da Inglaterra. E a gente vai ter o controle do mar Mediterrâneo pelos aliados, resultando no desembarque da Itália, abrindo a segunda frente contra os alemães. Por fim, a gente vai ter o famigerado, né, o famoso dia D, o desembarque da Normandia, a Operação Overlord, que vai abrir a terceira frente de batalha, desembarcando milhares de soldados da Inglaterra direto para o norte da França e descambando aí na libertação da França e marcha rumo à própria Alemanha. Né? Inclusive, quem quiser saber como foi essa operação, basta assistir o início do resgate do soldado Ryan. Belíssima a cena lá da filmagem. Por fim, a gente vai ter a invasão da Alemanha, rendição incondicional, e aí a guerra vai acabar. Na próxima aula, a gente vai ver justamente já a Guerra Fria, né, o desenrolar
da Segunda Guerra Mundial, as consequências dessa guerra. Beijo para vocês. Até a próxima, tá?